Tem uma coisa que eu percebi sobre sucesso que demorou bastante pra cair essa ficha em mim. No começo, eu achava que sucesso era um lugar muito distante, uma meta, talvez um número, talvez um dia especial em que eu sentiria que, nossa, agora eu cheguei, eu conquistei. Só que não foi isso que eu vivi. O que eu vivi foi outra coisa. Eu percebi que quando eu começo a sentir progresso de verdade, quando eu começo a sentir que estou conseguindo mover a minha vida ou a provar para mim mesmo que eu consigo confiar em mim, isso em si já é um sucesso, significa sucesso. Significa também a vontade de não querer mais voltar atrás. E isso traz uma satisfação muito boa. Chega próximo de um vício, mas não no sentido vazio ou doentio, mas no sentido de que sucesso começa a ficar muito melhor do que distração, muito melhor do que desculpa, bagunça ou de viver no automático. Essa foi uma das mudanças que tive em minha vida. Eu parei de buscar uma coisa que significava uma grande virada e passei a construir algo que puxa essa virada mais para perto de mim. Em vez de buscar um grande movimento, eu passei a todos os dias fazer um pequeno movimento que me faça alcançar esse grande resultado. Então, se você está no momento da sua vida que quer mais clareza, mais resultado, mais força, mas ainda está preso numa rotina que não conversa com isso, eu quero te mostrar 5 coisas que me ajudaram muito nesse processo para desmistificar o que é sucesso e alcançá-lo todos os dias. A primeira coisa que eu aprendi é que ninguém se vicia em sucesso começando com uma meta gigante. É muito difícil você começar a ter sucesso quando você sente que é muito distante. Você precisa sentir esse gostinho de vencer, nem que seja numa coisinha muito pequena. Tem fases da vida que não é falta de capacidade, falta de oportunidades, mas sim porque a gente tá tão desacostumado a vencer que a gente acaba desistindo. Você vai lá, fala que vai fazer, mas não faz. Você fala que vai começar, mas não começa. Fala que, ó, agora vai, mas você quebra esse combinado com você mesmo. Então, depois de um tempo, o estrago não é só questão de resultado, mas é na relação que a gente cria conosco, na relação que você cria com você mesmo. Você começa a não confiar na sua própria palavra. E isso é muito sério. Eu também tive fases assim. Fases em que eu olhava pra mim e pensava, pô, como que eu vou conseguir fazer se eu mesmo disse que faria, mas não fiz? Não era falta de sonho, não era falta de ambição, era falta de consistência com coisas básicas. E enquanto você não ajusta isso, o resto da sua vida fica torto. Então o começo não é tentar mudar tudo de uma hora para outra, mas é escolher uma área da sua vida e falar, olha, eu vou voltar a ser vencedor nessa área aqui. Eu vou dominar essa área. Seja para treinar, ter uma boa saúde, organizar suas finanças, vender melhor, ter mais conhecimento através da leitura, dos estudos, acordar no horário, parar de fugir das conversas difíceis, não importa. O importante aqui é você sentir que você pode confiar em você mesmo e dizer, eu consigo. A segunda dica é, você precisa parar de tratar sucesso como sensação. Entender isso mudou tudo. Sucesso não é sentimento, é evidência, é dado, é número. Porque quando a gente pensa em sentimento, o sentimento pode nos enganar. Essa é a verdade. Tem dia que você se sente incrível, tem dia que você não produz nada, tem dia que você se sente bem, mas o que de fato conta a verdadeira história são os dados. Porque vai ter dia que você vai estar inseguro, cansado, meio travado, e mesmo assim você precisa fazer o que precisa ser feito. Então, se você baseia a sua vida, o seu sucesso, só naquilo que você sente, você fica mole, você deixa de ter essa garra. Então, quando você começa de verdade a olhar para as evidências, ou seja, o que é dado de verdade, a conversa vai mudar. Você vai entender, olha, a minha renda aumentou ou não? O meu negócio está crescendo ou não está? A minha saúde está melhor ou não? Meu corpo está mais forte? Eu estou sendo uma pessoa mais disciplinada ou continuo tão frouxo quanto antes? É uma conversa mais seca? Sim, ela é mais seca, mas ela é bem mais honesta, porque não depende se você tá triste, se você tá feliz, se você está disposto ou indisposto. Porque uma das coisas que mais atrasam a vida das pessoas é essa mistura de o que é narrativa e o que é realidade. A pessoa diz que quer muito uma coisa, mas a verdade é as ações dela, os números daquela rotina que ela vive, conta outra coisa. E eu falo isso sem ar de superioridade aqui, porque eu também já vivi isso. Já tive fase de querer me sentir bem com minha intenção, com os meus sentimentos, mesmo quando a minha execução não sustentava aquela imagem bonita que eu tinha de mim mesmo. Só que a intenção
não move a vida. Os sentimentos não devem mover a sua vida. O que move a sua vida precisa ser decisão repetida, decisão consciente. Então, se você quer de verdade começar a se viciar em sucesso aqui, ou seja, começar a alcançar de verdade os seus objetivos, você tem que parar de procurar essa sensação abstrata de, olha, eu acho que eu estou melhorando. Precisa ter dados. Precisa ter números de fato, ou seja, que dê para você medir. Eu não tô falando que você precisa virar um robô, mas você precisa parar de se iludir. Porque quando você começa a ver progresso concreto, uma coisa muito forte pode começar a acontecer, que é você querer mais progresso para alcançar mais rápido aquele seu objetivo. E ritmo, como você faz isso, muda tudo também. Tem uma parte de explicar isso que é um pouco difícil para quem ainda não sentiu, mas no começo sempre vai parecer muito pesado. Treinar parece pesado, postar, vender, estudar, fazer o certo é muito pesado no começo. Porque no começo você está fazendo um grande esforço, seja empurrando tudo no braço ou fazendo um grande esforço cognitivo. Mas depois de um tempo, quando você acumula experiência, semanas, algumas escolhas certas, algumas pequenas vitórias, as coisas começam a mudar. Você começa a fazer aquilo de maneira mais natural. Não quero dizer que fica fácil, mas simplesmente mais natural. O exemplo aqui que eu mais me lembro disso, que acontece corriqueiramente na vida das pessoas, é aprender a dirigir. No começo você pensa em tudo, você se esforça para tudo. Depois de um tempo, dirigir fica muito natural. Você não fica brigando ali com o volante, com a seta, a marcha, não. Você não fica se batendo com você o tempo todo. E é assim que deve acontecer também com a gente tomando ações dia após dia para alcançar os nossos objetivos. No começo vai ser difícil, vai ser chato, mas depois você pega o jeito e tudo vai soar mais natural. Uma coisa que eu aprendi vivendo e observando isso é que tem fases que a nossa maior vitória não é o resultado visível, ou seja, só o ato de aprender ou de alcançar tal coisa, mas sim o fato daquilo que a gente começou a fazer, que era difícil, que era chato, que a gente se esforçava muito, mas agora começou a virar parte do normal, começou a virar parte do natural. Isso sim é uma grande vitória também e deve ser comemorada. Isso sim é um sucesso que às vezes a gente ignora. A gente ignora porque acha que é chato, acha que é uma fase que não tem glamour. Mas na verdade, essa fase, mesmo às vezes não parecendo compensar, é a fase que a gente atravessa sozinho, a gente vê que ninguém está aplaudindo, não tem ninguém junto com você, mas é a fase que infelizmente muitas pessoas saem. Mas uma grande diferença entre quem constrói algo e quem não constrói nada é que algumas pessoas, elas aguentam tempo suficiente para que o ritmo comece a trabalhar em favor delas. Outras pessoas, elas só veem o sucesso no final, mas não na jornada. E aí elas desistem 2 ou 3 passos antes. Controle é uma boa sensação, sim. Eu sei que existe uma vergonha, um tabu em falar disso, mas eu vou falar isso da maneira mais honesta possível. Eu gosto da sensação de controle. Não de controlar a vida dos outros, não de tentar sufocar tudo, não de virar um paranoico por controle, mas da sensação de saber que a minha vida não está largada ao acaso. Eu gosto de saber que eu consigo mexer no rumo do meu negócio, no rumo da minha vida, e que eu consigo trabalhar no meu corpo, consigo olhar para um problema e pensar, cara, se eu botar a mão nisso aqui, eu vou resolver. E eu vou resolver com qualidade. Eu vou resolver porque eu sou capaz. Isso é muito diferente de quem só espera com que as coisas aconteçam. Imagina só o contrário da pessoa que não tem essa questão de se responsabilizar pelas coisas. Ela vive torcendo para tudo dar certo, vive torcendo para o cliente aparecer, para a saúde dela melhorar, para as coisas se alinharem, para a motivação voltar. Não, eu prefiro tomar a responsabilidade e entender que eu consigo fazer aquilo. Eu não fico torcendo. Torcer cansa. E se não vir, se não acontecer? Eu não sou o Zeca Pagodinho para deixar a vida me levar. Deixar tudo ao acaso significa medo de assumir responsabilidades. O ruim de alcançar os seus objetivos é que você o tempo todo quer participar das coisas, quer agir, porque você sabe que você é capaz. Você não quer só assistir do lado de fora. Você não se contenta em assistir a sua vida passar. Você quer participar ativamente dela. Sinceramente, depois que você sente isso, cara, é muito difícil você voltar a querer viver tudo totalmente largado, totalmente jogado, porque você não aceita mais essa possibilidade. Em algum momento, o sucesso precisa virar dever. Essa talvez seja a parte mais complicada desse vídeo, além de falar que eu gosto de controlar as coisas, mas hoje eu realmente acredito nisso, tá? Eu acredito que sucesso não é só uma coisa boa de se ter. Em algum momento, ele vira seu dever. É dever que você tenha sucesso. É obrigatório que
que você tenha sucesso. Não no sentido arrogante, não no sentido de, pô, olha só como é que eu sou importante, né? Não de ficar se inflando, mas no sentido de que viver muito abaixo do que você pode tem um custo para você, para quem depende de você, para quem poderia ser impactado por você, para quem poderia aprender com a sua coragem. E eu penso muito nisso, cara, porque em vários momentos da minha vida eu precisei de outras pessoas. Eu precisei olhar para outras pessoas que estavam mais à frente de mim e pensar, poxa, ainda bem que essa pessoa não desistiu. Ainda bem que essa pessoa levou isso aqui a sério, porque isso aqui está me ajudando agora, porque o meu trabalho está sendo baseado nessas obras, nessa literatura. Cara, a gente aprende muito com isso. E hoje eu levo a sério essa ideia também, de que eu preciso me tornar esse tipo de pessoa, não por ego, mas por responsabilidade. Tem muita gente vivendo no modo tanto faz, vendo a quem, vendo de longe, muitas pessoas desistindo cedo demais. E eu não quero fazer parte desse grupo. Eu quero construir uma vida forte para mim, para as pessoas que dependem de mim. E para isso eu preciso de disciplina, preciso de prosperidade e preciso ser honesto. E eu começo a me perguntar, poxa, se eu realmente quero alcançar esses objetivos, como eu ouso viver tão pequeno? Como que eu posso aceitar ser vencido por esse problema, ser vencido por essas dificuldades? Será que eu sou tão pequeno assim? É claro que não. Eu não sou tão pequeno assim. Os problemas precisam ficar pequenos diante de mim. É assim que eu penso. Porque se eu não pensar assim, as pessoas que dependem de mim vão passar necessidades. Essa é a verdade. Então, se eu tivesse que resumir tudo em uma frase aqui, todo esse vídeo é uma frase, seria a seguinte: olha, você começa a gostar do sucesso quando você para de tratá-lo como um sonho distante e começa a tratá-lo como rotina. Uma pequena vitória por dia, uma pequena decisão, uma semana a mais com responsabilidade, com um pouco mais de consistência. Cara, depois que você pega esse ritmo, as coisas mudam. Porque de repente, você não quer mais voltar pro modo antigo, você não quer mais voltar pro seu antigo eu, porque o jeito antigo era bagunça, ruído, distração, era uma promessa vazia. Talvez era um modo reclamação. E esse novo jeito, apesar de ser mais exigente, tem uma outra coisa que o outro não tem. Paz. A paz de saber que você está andando na direção correta. Essa é a diferença. Se esse vídeo fez sentido para você, olha, nós vamos continuar aprofundando sobre como o medo de fracassar pode estar atrapalhando o seu desenvolvimento. Você já sabe, é só continuar comigo clicando nesse vídeo que está aparecendo aqui no card ao lado. Te vejo no próximo vídeo. Valeu e até mais.